A chuva caía fina naquela noite fria. O relógio da rodoviária marcava quase 11 da noite, e as pessoas apressadas passavam carregando malas, sacolas e olhares cansados. No banco de metal, perto da plataforma de embarque, estava sentada uma jovem de uns 20 e poucos anos. Os olhos vermelhos, as mãos trêmulas e um pequeno embrulho no colo. Ela tentava se esconder entre as pessoas, mas o choro silencioso escapava, traindo sua dor. A cada suspiro, uma lágrima escorria. Ninguém parecia reparar nela. Afinal, em uma rodoviária grande, cheia de gente, cada um está ocupado demais com seus próprios destinos. Mas aquela garota carregava algo mais pesado que uma mala, um coração ferido e uma esperança prestes a se apagar. O embrulho em seu colo era um par de sapatinhos de bebê, embrulhados num pano já gasto. Era tudo o que lhe restava daquilo que havia perdido. E enquanto olhava para o chão, lembrava de tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Um relacionamento que parecia promissor, mas que terminou de forma cruel. Um sonho interrompido. Uma vida que não pôde vir ao mundo. Uma casa que deixou de ser lar. Ela estava ali, sem rumo, sem dinheiro suficiente para comprar a passagem de volta para sua cidade natal. Tinha apenas algumas moedas no bolso, que mal davam para comprar uma garrafa d'água. Tudo parecia perdido. Tudo parecia sem saída. E aqui eu já quero que você reflita comigo. Quantas vezes a gente se encontra diante de uma situação em que tudo parece acabado, em que os caminhos parecem fechados? Se você já passou por algo assim, aproveita para escrever aqui nos comentários. Eu entendo. Eu vou ler cada um e quero saber se essa história tocou seu coração também. Voltando à cena, a jovem enxugou os olhos e tentou respirar fundo, mas o choro voltava insistente. Foi então que um homem, sentado a poucos metros dali, observou de longe. Ele estava bem vestido, carregava uma pasta de couro e parecia alguém que voltava de uma viagem de negócios. Seu olhar, porém, não era de arrogância ou indiferença. Era de compaixão. Ele não conseguia simplesmente ignorar aquela cena. O homem hesitou por alguns instantes. Afinal, não conhecia a garota, não sabia sua história, mas algo dentro dele o impulsionou a se levantar. Caminhou devagar até o banco onde ela estava. A jovem, assustada, tentou secar as lágrimas rapidamente, como quem tem vergonha de mostrar a própria dor. "Você está bem?" perguntou ele com uma voz calma, mas firme. Ela apenas balançou a cabeça sem conseguir responder. "Está esperando alguém?" insistiu o homem. Dessa vez, ela soltou um suspiro e disse baixinho: "Eu só queria ir para casa, mas não tenho como." O silêncio tomou conta por alguns segundos. O homem olhou para o bilhete em suas mãos, uma passagem para o ônibus que partiria dali a meia hora. Era uma viagem longa, para uma cidade distante. Ele também estava indo para casa depois de dias de trabalho fora. Mas algo o fez olhar novamente para aquela garota e para os sapatinhos de bebê que ela segurava. "Posso me sentar?" perguntou ele. Ela assentiu, ainda desconfiada. Ele se sentou ao lado dela e disse: "Eu não sei qual é a sua história, mas parece que você precisa mais dessa passagem do que eu." A jovem o encarou surpresa. "Como assim?" murmurou. E foi nesse momento que ele estendeu a mão, oferecendo o bilhete. "Pegue. Esse lugar é seu agora." Ela arregalou os olhos. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Mas você vai perder sua viagem." O homem sorriu levemente. "Existem viagens que podem esperar, mas talvez a sua não possa." A emoção tomou conta dela. As lágrimas voltaram, mas dessa vez não eram só de tristeza. Eram de alívio, de gratidão, de esperança que renascia. E aqui eu quero te pedir uma coisa. Se essa cena já mexeu com você, não esqueça de deixar o like agora. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem de esperança e a fortalecer esse canal, para que mais pessoas possam ser tocadas por histórias assim. A jovem ainda resistia. "Eu não posso aceitar, é muito..." Mas o homem interrompeu. "Não precisa me agradecer. Apenas faça bom uso. Vá para onde seu coração precisa ir." Sem saber como reagir,
Ela abraçou aquele bilhete como se fosse um tesouro. Era, de fato, o bilhete mais valioso que já havia recebido. Não apenas porque a levaria de volta para casa, mas porque simbolizava algo que ela já não acreditava existir: bondade desinteressada. Pouco depois, anunciaram no alto-falante que o ônibus para sua cidade estava prestes a partir. A jovem se levantou ainda trêmula e olhou para o homem. "Nunca vou esquecer disso", disse ela com a voz embargada. Ele apenas acenou sem pedir nada em troca. Apenas com o olhar sereno de quem sabia ter feito o que era certo. Quando ela entrou no ônibus, olhou pela janela uma última vez. O homem já tinha se afastado e desaparecido na multidão. Ela não sabia quem ele era, de onde vinha ou para onde iria, mas sabia que aquele gesto mudara sua vida. E assim, a viagem começou. Durante as horas de estrada, a jovem pensava em tudo o que tinha vivido. A dor, a perda, o abandono. Mas agora havia uma chama diferente dentro dela, uma chama de esperança. Ela sabia que, apesar de todas as dificuldades, ainda existiam pessoas capazes de enxergar além da própria vida. Pessoas que estendem a mão sem esperar nada em troca. Ao amanhecer, quando o ônibus chegou ao destino, a jovem desceu com passos firmes. Ainda havia muito pela frente. Recomeçar, reconstruir, superar. Mas ela carregava consigo algo que ninguém poderia tirar. A lembrança de que, em uma noite fria de rodoviária, um estranho lhe ofereceu não apenas um bilhete de viagem, mas um bilhete para acreditar novamente na vida. E eu quero encerrar essa história te perguntando: você já viveu ou presenciou um gesto inesperado de bondade? Se sim, compartilhe nos comentários. A sua experiência pode inspirar outras pessoas. Não esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui sempre trago histórias que tocam o coração e nos lembram do poder da esperança. Deixe o seu like para que mais pessoas possam conhecer esse conteúdo. E se essa história te emocionou, compartilhe com alguém que precisa acreditar de novo no valor da empatia. Porque, no fim das contas, nunca sabemos quando um simples gesto pode mudar completamente o destino de alguém.